horas, vamos discutir Moçambique. O assunto é sério. É sério, é extremamente sério. Produção, dê-me servir num ganho, depois volto daqui a nada. Dê-me servir num ganho. Vamos a isso. Na África do Sul, que tornou-se uma questão recorrente, não simplesmente contra os moçambicanos, mas contra outros africanos. Existe, de facto, uma questão sul-africana recorrente, presente, e que domina muitas vezes, não simplesmente as nossas conversas, mas porque domina a nossa economia e as relações de força que estabeleceram entre a África do Sul e outras zonas, outros países da região e do continente. A explicação deste fenómeno, muitas vezes, é que os sul-africanos são xenófobos, são contra nós, não nos querem na África do Sul, não são reconhecentes em relação ao esforço que levamos a cabo para que o apartheid caísse. Países desde a Nigéria, passando pela África do Sul, pela Tanzânia, por Moçambique, Angola, sofreram muito com o apartheid e sacrificaram-se para que aquela situação mudasse. Então nós o que é que dizemos? Dizemos que eles não são reconhecentes, eles não reconhecem, não valorizam o esforço que nós levamos a cabo. É isso que populações e governos têm vindo a dizer. De facto, existe uma questão sul-africana no continente, mas sobretudo na região. E para entender isto, eu queria apresentar duas facetas do mesmo problema. Uma coisa muito simples, não é para fazer história, mas em 1900, quando o primeiro Congresso Pan-Africano realizou-se em Londres, um dos exemplos do medo que os panafricanistas tinham de voltar à dominação, recordem-se que a escravatura tinha acabado em 1885, no mesmo ano em que as potências de Berlim começaram a fazer a divisão do continente. Então, muitos antigos escravos, que eram os congressistas, viam nesse fenômeno o retorno à opressão negra. E o exemplo era a África do Sul, onde havia massacres enormes contra a população negra, os chamados Hotentotes na altura. Desde então, a economia regional baseou-se essencialmente na potência África do Sul, país que era habitado não só por boers e ingleses, mas por muitos europeus de diferentes origens que juntaram-se e criaram a maior economia regional. O resultado disso não foi simplesmente a maior concentração da colonização habitada em termos de população, mas foi também a criação de uma economia essencialmente centrada sobre o domínio da África do Sul, sobre o resto das populações locais na África do Sul, mas também da região. Moçambique foi desenhado como um país de economia de passagem. Temos portos, temos caminhos de ferros, por aqui entram e vão para o Interland os produtos manufaturados. Por aqui passam as matérias-primas produzidas no Interland e que vão através dos portos de mar de Moçambique para o Ocidente e para o exterior. Quando a gente diz Interland, a gente pensa na África do Sul, a gente pensa no Zimbábue, em menor medida a outros países que não tinham acesso ao mar e que eram obrigados a passar por nós. Mas o perno central da concentração econômica era primeiro a África do Sul, depois da Rodésia do Sul, dominados por minorias brancas. Este processo ganha o seu apogeu no século XX, tirar a população negra de todas as terras rentáveis, não permitir que elas façam parte desta economia transnacional e transcontinental, criar batustões em que os negros eram cidadãos de segunda zona e simplesmente os brancos eram o perno central do desenvolvimento econômico, da cidadania democrática e das relações de trocas internacionais. Este fenômeno ganhou uma força enorme quando Moçambique ficou independente em 75, mas força enorme de contraposição. A África do Sul queria continuar a fazer o que fez no interior do seu país, também na região inteira, de países que tinham lutado pela independência e que queriam soberania, autonomia
e queriam produzir para eles próprios. Aquilo que os irlandeses chamaram Sinn Féin, palavra que serviu a Black Renaissance entre os anos 20 e 40 para falar de um novo ressurgimento africano. Os países da linha da frente criaram em 1984 a SADCC. A SADCC era um organismo político. Era um organismo com vocação política, mas que tinha consequências enormes no campo econômico. A SADCC dizia querer diminuir a dependência dos países da região em relação à África do Sul. Contra esta vontade de diminuirmos a nossa dependência em relação à África do Sul, país que era ajudado, era encorajado, era financiado pelos países do Ocidente, Jim Foster publicou um texto chamado A Constelação dos Estados. A Constelação dos Estados era a bantustanização de toda a região. A África do Sul, branca, dominava a África do Sul no seu contexto geral, mas era preciso que esta dominação se materializasse em relação a todos os países da região. Esses dois projetos entraram em confrontação, entraram em conflito. Nós não queríamos depender da África do Sul, por isso criamos a SADCC. John Foster e a África do Sul queriam que nós continuássemos a depender dele, que fôssemos um bantustão, uma pequena etnia, uma pequena tribo que dependia deles. Por isso, criaram uma política agressiva, uma política de submissão, uma política que não simplesmente reafirmava a centralidade da África do Sul, mas obrigava os países da região a subordinar seus interesses econômicos. Em 1990, Mandela saiu da cadeia. Em 92, a África do Sul propõe a mudança de SADCC a SADC. A SADC já não é um organismo essencialmente político, torna um organismo econômico. Significa que nós entramos em economias que, mais do que cooperar, competem a nível regional. Mas as condições prealáveis, prévias, precedentes, faziam da África do Sul um colosso regional que o Zimbábue, a África, o Lesoto, a Suazilândia, o Malawi ou sobretudo Moçambique não tinham condições para competir com ele. Isso criou duas coisas em 1994, quando o apartheid termina. É que termina um apartheid político, mas não se tocou no apartheid econômico. No interior da África do Sul, este é o fundo de comércio que tem levado a cabo Julius Malema, a divisão, a discriminação, o apartheid econômico não só simplesmente manteve-se, mas também até cresceu. Até porque as empresas sul-africanas, pensem no Shoprite, não comercializam simplesmente na África do Sul, como era no tempo do apartheid, mas estenderam os seus interesses para outras zonas da região. Em Moçambique tens o Shoprite desde Maputo até Pemba. E esta mesma extensão dos interesses e da economia sul-africana estenderam-se noutros países da região. Uma vez mais, esta extensão de interesses sul-africanos beneficia essencialmente a parte dominante da economia sul-africana, a parte do apartheid econômico, quer dizer que a parte branca. Isso deixa milhares de sul-africanos negros em condições de pobreza iguais ou piores do que aqueles que eles tinham durante o tempo da apartheid. Porém, aquilo que acontece é que toda a região tornou-se um bantustão sul-africano. A SADCC não conseguiu levar a cabo os seus desideratos e nós encontramos-nos numa dependência em relação à África do Sul que nunca tivemos antes. As nossas escolas não funcionam e por isso quem tem dinheiro manda os seus filhos para a África do Sul. Nelspruit cresceu como uma espécie de zona de comércio, onde vamos fazer compras, onde vamos aos hospitais, onde vamos às clínicas. Nunca houve tanta dependência em termos de alimentação, digo de alimentação base, tomate, cebola, ananás, farinha, como existe hoje. Então não é simplesmente a parte negra da África do Sul que continua a sucumbir a um apartheid econômico,
é toda a região que tornou-se uma extensão dos bantustões sul-africanos e tornaram-se bantustões regionais. O que acontece? Nós que estamos no Maputo ou nas outras províncias não emigramos, dependemos tanto da África do Sul quanto aqueles moçambicanos que são obrigados, porque aqui não conseguem ter uma vida minimamente digna, a emigrar para a África do Sul. Então existe um problema duplo. Um problema das relações de força que se estabeleceram. De facto, a região da África Austral é completamente dominada por África do Sul. Mas existe um segundo problema, que é um problema interno nosso. Nós não estamos a conseguir dar horizontes à nossa juventude, não estamos a conseguir abrir caminhos para que os nossos jovens tenham interesse em ficar aqui, produzir e desenvolver Moçambique. Perdemos fé no nosso país. Hoje fala-se de 35% de jovens licenciados ou mestrados que preferem ir limpar o chão em Portugal, trabalhar nas cozinhas, nas casas de banhos, subir escravatura real, mas não ficar em Moçambique, porque Moçambique não está dando perspectivas. Então a imigração é sul-africana em direção à África do Sul, para os mais fracos muitas vezes e com menos posses, mas a imigração é também para Portugal, onde o Basta não cessa de dizer quantos moçambicanos não são bem-vindos. A imigração é até para países como a República Centro-Africana, que nós vimos que os moçambicanos estão a ser tratados como escravos. No mês passado eu estive em Milão para uma conferência e chegaram lá moçambicanos oriundos de diferentes países da Europa. A nossa diáspora cresceu. Se ela tivesse crescido por escolhas individuais de indivíduos de ir viver fora, por razões de amor, de trabalho, de vontade de viver noutro lugar, a migração sempre existiu, não seria um problema. O problema torna-se grave quando a razão da saída de Moçambique é um descrédito total da população no seu futuro no interior do país, quando o país não consegue dar os seus horizontes. Então nós temos aqui dois problemas. Temos um problema que Malema não cessa de repetir: o apartheid político não terminou com o fim do apartheid. O apartheid econômico transmutou-se de apartheid político a apartheid econômico. A última viagem que Nelson Mandela fez a Soweto, os jovens pararam em frente dele e disseram: tu mandaste-nos esperar e ter paciência, o tempo está a passar. E foi uma das únicas vezes que Mandela ficou nervoso. E ele disse: eu não posso fazer tudo. Então, uma luta regional que tem que ser feita. Essa luta regional que tem que ser feita não é simplesmente uma luta dos sul-africanos, é uma luta de toda a região. Nós não podemos continuar a depender, como o fazemos, da África do Sul. Nós não podemos continuar a ser bantustões da África do Sul. Nós não podemos continuar a fazer com que boa parte dos homens que habitam Maputo, Gaza e Inhambane, aos 17, 18, 19 anos, são recrutados pela UNELA para trabalhar nas minas da África do Sul. Nós não podemos permitir que os nossos jovens saiam para ir trabalhar em campos agrícolas, onde são tratados como escravos na África do Sul. Mas para que isso aconteça, é preciso revoltar a SADCC. Um exemplo muito simples. A Europa, depois da Segunda Guerra Mundial, em 1958 começou com aquilo que chamavam Comunidade Econômica Europeia. Era a Alemanha, era a França, era a Itália. Esses países têm economias proporcionais. Quando começaram a entrar países mais fracos, como Portugal, Espanha, Grécia, etc., eles perceberam que era preciso fazer com que a economia fosse controlada pela política, para evitar exatamente discrepâncias grandes, desproporcionados, irreversíveis entre os diferentes países. Então tiraram o E da Comunidade Econômica Europeia e ficou simplesmente Comunidade Europeia. Nós fizemos o movimento inverso. Nós começamos com uma comunidade política e depois da saída do Mandela, em preparação ao fim do apartheid, passamos a uma comunidade simplesmente econômica, onde, volto a repetir, a economia sul-africana nos esmaga completamente. Então é preciso tomar a sério
à ideia dos pais fundadores da SADCC. Voltar aos ideais da necessidade intrínseca de termos com a África do Sul uma cooperação econômica e não uma dependência econômica como se tem produzido. Se isto continuar, se o bantustanismo sul-africano no interior continuar, o número de negros sem trabalho, os jovens sul-africanos sem perspectivas vai aumentar. Se isto continuar, o número de descontentes internos vai continuar. E estes jovens metidos na rua, hão de ver na migração do moçambicano e de outros africanos de outras zonas do continente como uma ameaça aos próprios empregos. O problema não somos nós, moçambicanos, que migramos. O problema não são os africanos que migram para a África do Sul. O problema é um sistema sul-africano que teve uma reconciliação política extraordinária, mas não teve nenhuma reconciliação econômica. Não fez nenhum esforço. Limitou-se a cooptar as elites, dando-lhes ações nas minas, dando-lhes dinheiro do Black Empowerment, mas não tocou na raiz da juventude, não deu condições a que essa juventude tirasse benefício do trabalho deles, dos pais, e dos benefícios que a economia do país produz e proporciona. Então estamos a assistir na África do Sul a luta de pobres contra pobres, dominados pelo mesmo princípio, a supremacia de um pequeno grupo a nível da África do Sul e a nível da região. É porque as outras partes do continente não conseguem ser competitivas, não conseguem dar horizontes às suas populações, que vêm-se obrigadas a emigrar dos países para a África do Sul. E depois assistimos a esta vergonha, que é a guerra de pobres contra pobres. O que estamos a assistir na África do Sul é guerra, é conflito de pobres contra pobres. Não é por acaso que a xenofobia pratica-se contra negros, não contra brancos, legais ou ilegais, em Pretória, em Joanesburgo, em Durban ou sobretudo em Cape Town. Não é por acaso que a questão da xenofobia parece tocar simplesmente uma relação intrínseca de jovens negros contra outros jovens negros. É porque são essas populações que o sistema do apartheid, que economicamente não terminou, juntou, prolongou os bantustões internos da África do Sul para bantustões regionais. A solução tem que ser dupla. A primeira solução é política. Política no sentido que é preciso rever a relação entre a SADCC e a SADC. É preciso repensar no nível de relações de cooperação que temos de estabelecer com a África do Sul. É preciso trazer a África do Sul não como aquele que é adversário porque é mais forte, mas trazê-lo a entender que a própria paz interna passa necessariamente por uma redistribuição, por uma democracia que não se limita a votos, mas que torna-se uma democracia social, ligada à redistribuição. A redistribuição no interno da própria África do Sul. Mas, ao mesmo tempo, é preciso discutir com a África do Sul. Eu seria mesmo da opinião que voltássemos à SADCC, ao seu espírito. Nós temos, como países regionais, juntarmos-nos mais. Neste momento estamos não em cooperação, em competição. Em competição não simplesmente com a África do Sul, mas com todos os outros países da região. Vimos na questão do gás com a Tanzânia, continuamos a ver na relação com o Malawi, continuamos a ver na relação até com a Suazilândia. É preciso sairmos desta geopolítica criada no século XIX pelas potências ocidentais e pensarmos como refazer uma geopolítica que traga benefícios sociais e econômicos a todas as populações da região. Uma geopolítica em que cada país dá o melhor de si. Isto não se vai fazer com o espírito da apartheid que ainda reina em algumas cabeças que dirigem economicamente e que são os verdadeiros donos da economia sul-africana. Mas também não vai se fazer com políticos negros, que, como diria Machel, dizia que os boas pretos podem ser pior que os boas brancos. Não se vai fazer com políticos que não entendem a ligação intrínseca que tem que existir, mesmo para a convivência sã do nosso continente, entre a África do Sul e as outras partes da região.
A África do Sul não pode continuar sozinho. Não podemos permitir que a África do Sul continue sozinho a fazer os seus planos econômicos, a ligar-se ao mundo ocidental em detrimento de compromissos necessários, intrinsecamente indispensáveis a nível regional. Mas isto tem outra parte da medalha. Cada país da região só vai ser credível se ela fizer um esforço interno sério. E Moçambique tem que pensar em encontrar horizontes a dar à sua juventude. Não é normal que 35% dos jovens tenham que emigrar para satisfazer as suas necessidades e a sua realização como pessoas. Não é normal que os moçambicanos... Alguém me dizia que em Mpumalanga o maior número de moçambicanos presentes vem da Zambésia. Que os zambesianos sejam obrigados a descer até sul e do sul ter que emigrar para a África do Sul. Isso acontece porque não estamos a dar horizontes. Então o grande desafio que a nossa política tem, o grande desafio que a nossa economia tem, o grande desafio dos recursos que nós temos, recursos humanos, mas sobretudo recursos materiais, é criar condições para que o moçambicano não seja obrigado a ter que emigrar para poder realizar-se como jovem, como pessoa, como pai de família. Então não podemos choramingar pela África do Sul. Há uma luta que temos que travar. Uma luta interna para dar horizontes, para fazer de Moçambique um lugar de trabalho, de realização, lugar de confiança, em que os jovens possam acreditar que estando aqui, vivendo aqui, trabalhando aqui, se possam realizar. Mas é preciso, ao mesmo tempo, uma luta política a nível regional para fazer com que a África do Sul seja um parceiro e que não seja o dominador regional, que não seja o colonizador econômico regional, que não seja aquele que faz de nós bantustões, que faz de nós dependentes. Porque se isto continuar, os governos podem fazer fronteiras, podem aumentar barreiras, podem fazer muros. O exemplo dos Estados Unidos mostra isso. O muro com o México não impede as pessoas que têm fome de procurar todos os meios para chegar do outro lado. A solução não são os muros. A solução é a criação de uma política clara que permita que as pessoas possam se realizar no lugar lá onde se encontram. E esta política é intrínseca a cada país, mas esta política é também regional. As nossas lideranças, os nossos líderes, têm que ter esta dupla visão. É necessário serem mais ativos, mais proativos. Não discutir com a África do Sul quando é xenofobia, mas repensar seriamente no nível de dependência quase doentio, extremo, que Moçambique tem com a África do Sul. Fala-se de $1 milhão que gastamos por dia simplesmente para trazer verdes para Moçambique. Esta dependência não pode continuar. Não pode acontecer que a única maneira de ter escola seja mandar filhos para Nelson Sprite. Não pode acontecer que para podermos ter salada, tomate, laranja, tínhamos que comer da África do Sul. Não pode acontecer que todas as clínicas, uma aspirina, tínhamos que puxar na África do Sul. Se isto continuar, é a aceitação de uma dependência estrutural, que não depende de nós, vem antes da independência, mas a dependência que nós temos da África do Sul hoje é muito pior do que aquela que tínhamos em 74, quando eram brancos que mandavam na África do Sul e eram brancos que mandavam em Moçambique. Nós temos que fazer este combate político regional, não a contentarmos em reuniões em que os líderes se encontram e batem-se palmas, abraçam-se, e bebem coquetéis e têm grandes refeições, mas é preciso darmos-nos conta que a paz na região, a paz no continente, depende, em grande parte, da nossa capacidade de fazermos uma política de redistribuição. E esta redistribuição só pode ser feita se houver equilíbrio econômico e, de consequência, maiores oportunidades sociais a nível regional. Mas e quero terminar com isto. Moçambique não pode choramingar. Moçambique não pode dizer que os sul-africanos é que são racistas, que os pobres sul-africanos que agridem os nossos pobres são os principais responsáveis. A maior responsabilidade é nossa. Somos nós a criar horizontes, a política serve para isso, a criar condições, a criar oportunidade, a recriar uma pequena indústria que já tivemos de produção de sumos, transformação do caju, pequenas indústrias, pequenas agriculturas
que permitam uma certa autonomia do país, que permitam que os jovens do nosso país não sejam obrigados a ter que emigrar nem para a África do Sul, nem para outros lados do mundo, para poderem realizar aquilo que é um direito de cada cidadão. Muito obrigado a todos. Eu queria que as minhas palavras soassem não como uma dissertação, mas como um desafio, como um imperativo a todos nós, mas sobretudo àqueles que nos governam. Repensar as nossas relações, repensar a SADCC. Ai. Senhoras e senhores, quase 20 minutos. Severino Uenha expurgando, dizendo com A mais B. E depois disso, estou a pedir, peço, que não ouçam a minha palavra como